Bom, olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindos aí a mais um webinar promovido pela MSC. Meu nome é Marcos Parisi, eu faço parte aqui do time da MSC Brasil e hoje eu vou ser o responsável aí por falar um pouquinho mais para vocês sobre modelagem avançada de materiais compósitos utilizando o software Digimat, tá? Eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos. Eu espero que essa apresentação possa ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o que é o Digimat, como que ele trabalha, quais os benefícios da sua utilização. Enfim, nós esperamos aí que todos tenham um aproveitamento bacana nessa apresentação e que vocês possam tirar todas as dúvidas que vocês já tenham ou aquelas que forem surgindo, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário ou tiverem alguma dúvida, podem mandar uma mensagem aqui no Webex mesmo e posteriormente a gente responde por e-mail mais específico para cada caso, tá bom? Bom, então antes de mais nada, eu preparei aqui uma agenda adotando uma sequência cronológica para facilitar o entendimento de todos quanto aos assuntos que eu vou apresentar hoje, tá? Eu vou começar então falando inicialmente sobre materiais compósitos. Eu vou explicar melhor o que são esses materiais, por que atualmente eles estão sendo tão empregados e difundidos nas indústrias hoje, quais as vantagens da sua utilização, tá? Em geral eu vou fazer um apanhado aí sobre esses tipos de materiais, tá? Em seguida eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre modelagem virtual desses tipos de materiais, tá? Quais são os requisitos que nós temos que adotar para que se possa modelar um material que esteja apto a poder ser utilizado para se realizar uma simulação virtual com qualidade, tá? Depois eu vou entrar especificamente no software Digimat, então eu vou explicar o que ele é, como que se utiliza esse software num processo de desenvolvimento de uma peça que vai ser fabricada de material compósito, tá? Na sequência eu vou apresentar para vocês alguns estudos de casos reais de clientes que já utilizaram o Digimat e aí puderam usufruir das capacidades e dos benefícios do software que eu vou comentar anteriormente para vocês, tá? E por fim eu vou fazer uma demonstração do software, né? Então nós vamos poder ver um pouquinho na prática aí como que o Digimat ele pede alguns dados de entrada, eu vou mostrar a interface dele, tá? Eu vou mostrar como é que é o jeitão do software mesmo, tá bom? Então, primeiramente, antes da gente começar a falar das capacidades do Digimat, que é o foco da nossa apresentação de hoje, é necessário então que se entenda qual que é o tipo de material que o Digimat vai trabalhar, que são os materiais compósitos. Então, o que são materiais compósitos, né? Material compósito, ou também pode ser chamado de material composto, ele é um material que vai ter uma parte que é algum tipo de resina ou material aglomerante, que nós chamamos de matriz, e ele vai ser reforçado por um outro material que nós chamamos de inclusão. Qual que é a ideia de se fazer essa mistura de dois ou mais materiais, né? A gente faz essa combinação porque o material que resulta dessa combinação ele vai apresentar propriedades superiores do que cada constituinte apresentaria de maneira individual, tá? A gente vai ver mais para frente, conforme o decorrer da apresentação, algumas aplicações desses materiais, algumas indústrias, né? Os tipos de benefícios que a gente consegue ter quando a gente trabalha com eles, tá? Porém, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que o conceito de materiais compósitos é apenas uma parte do que nós vamos focar nessa apresentação de hoje, tá? Nós estamos falando de materiais multifásicos, que são materiais onde nós temos dois ou mais materiais misturados para formar um terceiro material mais resistente, com propriedades específicas para uma dada necessidade. Então, qualquer material que tenha essas características pode ser modelado com o Digimat. Agora, vamos olhar em nível microscópico um exemplo da disposição das inclusões na matriz. Então a gente tem aqui uma imagem ampliada daquele compósito, tá? E então a gente pode ver a matriz, que é representada por essa parte mais escura da imagem, e vai ter como função principal garantir a estabilidade e distribuir de maneira uniforme as tensões nas inclusões, e normalmente são feitas de resinas, podem ser poliméricas, termoplásticas, termorrígidas ou feita de algum outro tipo de material, tá? E a parte mais clarinha da imagem, que parecem os filamentos, são as fibras, ou seja, são as inclusões que estão presentes na matriz. Elas vão ser as responsáveis por suportar o carregamento na qual o material compósito estará submetido,
E existem diversos tipos de fibra, assim como também nós temos diversos tamanhos e formas que vão influenciar nas propriedades finais do compósito. Mas quem vai ditar para a gente como é que vai ser o tamanho das fibras e a sua disposição vai ser o processo de fabricação. É por isso então que eu trago para vocês esse slide, né? Aqui então eu vou mostrar para vocês alguns dos processos mais empregados para se fabricar materiais compósitos, tá? O primeiro processo que eu vou comentar é o da laminação. Ele é um processo feito manualmente, onde vai se alternando a aplicação de uma camada de fibra ou manta com uma outra de resina até se atingir a espessura final desejada. E com esse tipo de processo nós temos origem aos materiais compostos laminados, tá? A segunda técnica que eu vou falar é a do spray up, é uma técnica também conhecida como laminação à pistola, onde nós temos uma mistura de resina com fibras e elas são jateadas contra a superfície de um molde. Aqui são utilizadas as fibras curtas agora. No terceiro processo, nós temos o RTM, que ele é um processo onde dentro da cavidade de um molde nós temos são colocadas fibras longas ou mantas, tá? E o processo vai consistir na injeção de resina dentro da cavidade desse molde, onde já tem as fibras colocadas, tá? E o quarto processo, é um dos mais comuns vistos nas indústrias hoje, é o da injeção, que consiste na injeção da mistura líquida de resina com fibras curtas num molde com o formato já da peça desejada. Agora entrando um pouco na questão da utilização de materiais compósitos, né? Nós temos visto aí nos últimos anos que houve um aumento na procura por materiais mais resistentes e eficientes que atendam às nossas necessidades, né? Materiais com propriedades aí incomuns e que apresentam características diferentes daquelas que a gente vê nas ligas metálicas, nas cerâmicas, em materiais poliméricos convencionais, né? Então é nesse sentido que os materiais compostos estão começando a ganhar espaço nas indústrias. Nós temos os ramos de aplicação se expandindo bastante, né? E por que eles estão sendo utilizados com mais frequência agora, né? Eu tenho aqui algumas vantagens para destacar para vocês. A primeira, que eu acho bastante importante, é a questão de redução de peso de componentes, né? Que é um quesito super importante para indústrias do ramo automotivo, do ramo aeroespacial, porque isso impacta em economia de energia, né? Desde combustível até energia eólica, por exemplo. Se nós falarmos de energia eólica, nós temos pás mais leves, né? Temos também uma outra vantagem que pode ser interessante num determinado projeto, que é baixa condutividade elétrica e expansão térmica, né? Se nós tivermos um problema de temperatura ou de eletricidade num projeto, talvez então uma saída seja estudar a viabilidade da aplicação de um material compósito. Outro ponto importantíssimo que nós podemos comentar também quando falamos de materiais compósitos é a questão de elevadas propriedades mecânicas que a gente consegue atingir, né? Isso então vai impactar no aumento de performance em componentes que são fabricados desses materiais, né? Isso sem contar diversos outros benefícios que demandariam muito tempo para eu ficar comentando aqui com vocês, né? Porém, um ponto que eu gostaria de ressaltar sobre materiais compostos é que, num primeiro momento, a sua utilização pode gerar um custo muito elevado, né? Mas se nós pensarmos a longo prazo, vendo todos esses benefícios e capacidades que esses materiais apresentam, então eles podem ser uma boa opção e podem fazer com que um projeto seja revisado e estudado até com mais calma. Entrando agora nos mercados de aplicação, onde a gente pode ver que os materiais compostos são empregados em larga escala, e depois de conhecer todas aquelas vantagens e benefícios que nós comentamos anteriormente, então é por esse motivo que eu apresento para vocês esses dois exemplos dos principais mercados, né, do ramo aeroespacial e do ramo automotivo. Eu vou começar primeiro falando do ramo aeroespacial. Essa imagem é do avião 787 Dreamliner da Boeing. Ele é o primeiro avião de transporte comercial onde os materiais compostos formam 50% da estrutura principal, inclusive fuselagem, sendo feita predominantemente de fibras de carbono epóxi, e as asas de laminado de titânio grafite, né? A vantagem de se ter utilizado compósitos aqui foi que eles conseguiram reduzir em 20% o consumo de combustível devido à redução de peso por causa da aplicação desse material e também por conta de algumas outras tecnologias que foram aprimoradas nessa aeronave, né? Ali abaixo eu tenho também listado alguns outros pontos onde são aplicados materiais compostos, tá? Então podemos ver ali que em cabines de helicóptero, pás de rotores podem ser aplicados, peças para motores, entre outros, né? Já nesse lado direito,
Eu tenho aqui então um modelo de carro da BMW, esse é o i8. Esses carros da série I da BMW, eles são os primeiros veículos fabricados em série, tendo peças de grandes dimensões fabricadas em materiais compósitos, né? Na maior parte deles são empregados fibras de carbono. Eles utilizaram esse tipo de material por quê? Porque ele oferece baixíssimo peso, é extremamente resistente, apresenta uma elevada rigidez e oferece segurança na célula de sobrevivência em caso ocorra algum acidente, né? Eu tenho também aqui listado alguns outros pontos onde podem ser aplicados compostos, como por exemplo compartimentos de motores e componentes mecânicos, componentes elétricos, eletrônicos, né, etc. Aqui então nós temos na tela outros dois mercados, porém são dois mercados-alvo, onde os materiais compostos estão sendo aplicados de maneira gradativa e tendo grande aceitação, né? Diferente daqueles outros dois mercados que eu apresentei, que é o aeronáutico e o automotivo, onde já são difundidas a confiança nesses materiais, né? E esses materiais compostos eles estão sendo empregados nesses dois novos ramos. Por quê? Porque nós temos redução de peso, nós temos resistência ao impacto, oferecem baixa inflamabilidade, reduzem custos de manutenção, né? Então podemos ver ali na esquerda que para a construção civil os principais pontos de aplicação são painéis, reservatórios de água, já temos até telhas também feitas de materiais compósitos, né? E no setor naval podemos ver ali construção de cascos de barco, construção de longarinas e decks. E por fim, alguns outros mercados onde a gente vê a aplicação desses tipos de materiais, né? Então, na parte de eletrônicos nós temos placas de circuito, postes de luz, caixas de painéis elétricos feitos em compósitos. Do setor de recreação e lazer nós temos piscinas, snowboards, tacos de golfe, varas de pesca. Na medicina é principalmente empregado em próteses ortopédicas. Na indústria bélica são empregados em capacetes, coletes de blindagem, né? Na parte de energia nós temos ali energia eólica, as pás de ventiladores, e no setor de refrigeração, torres de resfriamento também. Bom, então conforme a gente pôde ver anteriormente, é muito amplo o leque de opções que nós temos para se aplicar materiais compostos nos produtos hoje, né? Então, vendo essa crescente utilização desse tipo de material, se nós conseguirmos aliar com simulações de elementos finitos, nós conseguimos atingir, dentre outros objetivos, esses que estão listados na tela, por exemplo, que são redução de testes experimentais. Isso vai implicar então em redução de tempo de projeto para se lançar um produto feito com materiais compósitos. Conseguimos prever a performance desse produto, conseguimos melhorar a precisão das simulações feitas por elementos finitos, né? Porém, existem dois desafios que eu preciso listar para vocês, dois principais desafios da modelagem de materiais compósitos, né? O primeiro deles é a anisotropia e o segundo são modelos válidos. A anisotropia é uma característica que os materiais apresentam de ter um comportamento diferente à medida que o sentido de orientação das suas fibras mudam. Então aqui temos dois exemplos desses corpinhos de prova em verde, um com as fibras puxadas no sentido longitudinal e outros retirados do corpo de prova no sentido transversal. E ali nós temos uma curva de tensão-deformação e a gente vê que o sentido de orientação das fibras influencia no comportamento desse material. E o segundo desafio que eu tenho para comentar com vocês são os modelos válidos. E o que é um modelo válido? Um modelo válido é aquele que leva em consideração todas as variáveis que vão influenciar nas propriedades dos materiais compósitos. Em outras palavras, permitam que eu faça um resumo um pouquinho melhor dessa questão da dificuldade de se prever o comportamento dos compósitos por causa da anisotropia, para que a gente se tenha um modelo válido, tá? Vamos tomar como exemplo essa placa plana que está aparecendo na tela, tá? Ela é uma peça injetada, ela usa na sua estrutura fibras curtas na composição desse material que foi injetado, tá? Então, olhando-se para ela nesse primeiro momento, nós temos a impressão de que é uma peça simples e uniforme na sua composição. Agora, se a gente der um zoom na sua estrutura, a gente consegue enxergar em mais detalhes que as fibras que foram injetadas têm a sua orientação regrada pelo fluxo de injeção, tá? Então, agora, olhando-se ainda mais de perto, por exemplo, na espessura, nós vamos perceber que, apesar das fibras estarem alinhadas com relação ao fluxo de injeção, existe uma parte central que tem as suas fibras menos organizadas ou até mesmo com um alinhamento transversal
com relação à sua injeção. Entrando ainda mais no detalhamento de cada uma dessas camadas, nós vamos perceber que, apesar das fibras, de um modo geral, estarem alinhadas com o fluxo de injeção, existe um certo nível de alinhamento aleatório das fibras ou desalinhamento com relação ao fluxo de injeção. Portanto, o que eu queria resumir dessa história toda é que é o seguinte: aquela peça que parecia tão simples e uniforme inicialmente, na realidade, ela não tem nada de uniforme na sua estrutura. Portanto, além então dessa questão da influência das fibras nas definições das propriedades dos materiais compostos, existem ainda outros pontos que precisam ser considerados quando a gente trata da criação desses materiais e para gerar um modelo válido para ser utilizado em simulações de elementos finitos. Como, por exemplo, as características da matriz nós precisamos conhecer, assim como as características das fibras, imperfeições que possam aparecer decorrentes do processo de fabricação, nesse caso, por exemplo, bolhas de ar, né? Fração e massa dos constituintes, que são, na verdade, as quantidades de resina e de fibras, o processo de fabricação, que vai ditar para a gente qual vai ser o tipo de material composto que vai ser resultante desse processo, né? Os tipos de carregamento que o nosso material composto estará submetido, as propriedades mecânicas finais, etc., né? Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a grande dificuldade de se trabalhar com materiais compostos também é sua grande vantagem, porque muitas variáveis precisam ser consideradas para se criar um composto específico para uma determinada aplicação conforme o desejo de um determinado projeto. Portanto, agora que nós já verificamos que várias variáveis influenciam nas propriedades do nosso material compósito, então surge a seguinte dúvida, né? Como que nós conseguimos fazer uma simulação virtual considerando definições de material composto modelado de uma maneira correta? Como solução para essa questão e para suprir as necessidades do mercado de simulação que utiliza materiais compostos, foi lançado o Digimat. Antes eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a empresa que lançou e desenvolveu o Digimat, que é a eExtreme. A eExtreme ela é uma empresa altamente especializada nesse tipo de materiais, é uma empresa que tem sua sede localizada na Bélgica e ela foi o responsável por todo o desenvolvimento do Digimat. Essa empresa ela foi adquirida em 2012 pela MSC e, portanto, o Digimat passou a ser um dos integrantes da família de softwares da MSC. Tá? O que eu posso afirmar em termos de linhas gerais sobre o Digimat é que ele é uma ferramenta que deve ser utilizada para prever o comportamento mecânico de materiais, tá? E conforme eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, inclusive na demonstração que eu vou realizar para vocês, por meio da inserção dos parâmetros e das características dos materiais que vão ser combinados, é possível se prever de maneira muito precisa o comportamento mecânico do resultado dessa combinação. Bom, então agora nós chegamos num ponto da apresentação onde nós vamos abordar de uma maneira mais aprofundada o software Digimat, tá? Essa tela que está sendo mostrada para vocês é a tela inicial que aparece para qualquer usuário quando a gente aperta no ícone do Digimat para abrir, tá? É a plataforma Digimat 5.1.2, essa é a versão mais recente que nós temos até o momento disponível no mercado, porém o pessoal de desenvolvimento já está trabalhando para entregar uma nova versão do Digimat com aprimoramento de alguns recursos, a adição de um outro módulo, que é a versão 6.0.1. Tá? Então, conforme a gente pode ver nessa imagem, nós temos 5 ferramentas, que são os módulos MF, o FE, o MX, o MAP e o CAI. Na parte intermediária, nós temos outros 2 módulos, que são o RP e o HC. E nessa parte mais inferior da imagem nós temos toda a parte de expertise e de suporte ao usuário. Então nós temos manual de usuário, manual de exemplos, o centro de suporte e o centro de serviços. Tá? Agora nos próximos slides eu vou abordar de maneira também um pouquinho mais aprofundada o que cada módulo consegue fazer do Digimat. Apenas uma informação importante que eu tenho que passar para vocês nesse momento é de que, para essa apresentação, eu vou comentar apenas dos módulos do Digimat da parte superior da tela de vocês, tá? Esses módulos que estão na parte intermediária, que são o RP, o HC e o VA, que vai ser lançado na próxima versão do Digimat, vai ser um assunto para um próximo webinar, tá bom? Então, agora, de momento, o que eu posso falar sobre esses módulos é de que o RP ele é um módulo focado para trabalhar
com plástico reforçado com fibra de vidro, tá? Então eu vou explicar depois como que ele consegue integrar as diversas ferramentas que o Digimate apresenta para que se consiga simular da maneira adequada o comportamento desse tipo de compósito, tá? O módulo HC, ele é um módulo focado em painéis sanduíche, esse tipo de compósito, então eu vou explicar também como que ele consegue trabalhar e calcular de maneira precisa o comportamento desse tipo de material. E eu vou explicar também com maior propriedade o módulo VA, que vai ser um novo, que vai ser lançado. Ele vai a um laboratório virtual, onde você consegue, por exemplo, simular diversos corpos de prova, onde eles podem ter um furo, alguma coisa que mude a sua geometria, e aí você consegue simular diversos deles numa mesma simulação, para que se consiga avaliar todos eles de uma maneira geral. Vamos então falar agora sobre o primeiro módulo do Digimate, que é o MF. Esse módulo do Digimate, nós vamos ter condições de, por meio da inserção dos dados das curvas tensão-deformação dos materiais constituintes, juntamente com a inserção de outros dados importantes como fração em massa da matriz e das inclusões, a geometria das fibras e a sua orientação, nós conseguimos então, pelo método da homogeneização, obter então uma curva também de tensão-deformação, dá resultado da combinação desses dois materiais. Tá? Esse método ele vai tornar uma análise de simulação virtual mais precisa porque aqui nós vimos que nós temos condições de informar para o software aquelas outras variáveis que nós vimos anteriormente que vão influenciar nas propriedades finais do material que nós estamos criando. Então aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos ir mudando uma série de parâmetros de forma a obter o melhor material que atenda às nossas necessidades e que também seja o mais adequado. Vamos falar agora então um pouquinho do segundo módulo do Digimate, que é o FE, tá? Esse módulo do Digimate ele vai ter a principal função de trabalhar especificamente com a microestrutura do material, por meio da criação de um volume elementar representativo, ou que nós chamamos de RVE. Tá? O que vem a ser esse RVE? Um RVE ele é um modelo que vai representar a microestrutura do material. Então isso nos possibilita que nós estudemos com bastante detalhe essa microestrutura, como que ela vai se comportar. Nós podemos inclusive exportar a geometria dessa microestrutura para que se possa realizar um estudo mais aprofundado, por exemplo, das tensões que ocorrem na interface entre matriz e inclusão. Essa imagem que está à direita da tela de vocês em azul, ela é uma geometria de uma microestrutura aberta num Patran e na qual nós podemos fazer a malha de elementos finitos e rodar uma simulação, por exemplo, no Nastran. Tenho dois pontos importantes para tratar com vocês quando nós falamos desse assunto de RVE que o Digimate cria. Tá? O primeiro deles é de que o módulo MF ele também vai utilizar um RVE, porém isso vai ficar bem claro na hora que eu mostrar na demonstração prática para vocês como que ele vai funcionar. Ele vai trabalhar de maneira diferente do RVE que o módulo FE ele vai gerar. Tá? Então quando nós chegarmos na parte da demonstração eu vou retomar esse assunto e aí eu acredito que vai ficar mais claro para vocês a diferença entre esses dois RVE que os dois módulos vão criar. Tá bom? Outro ponto que eu preciso comentar, o segundo ponto, é de que essa geometria que a gente conseguiu abrir num pré-processador, por exemplo, no Patran, nós não precisamos utilizar nenhuma outra interface, tá? Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente eu vou apresentar para vocês um módulo do Digimate que ele serve exatamente para fazer conversão de análises feitas no Digimate para um software de simulação estrutural. Mas isso não acontece com o módulo FE. O módulo FE ele já vai ter a capacidade de pegar a geometria dessa microestrutura e já exportar diretamente para um software que faz um pré-processamento de malha, tá bom? Chegamos então agora no terceiro módulo do Digimate, que é o MX. Tá? Esse módulo do Digimate, em específico, eu separei ele em duas partes porque ele apresenta duas funcionalidades diferentes. Então a primeira que eu vou comentar com vocês é a de que o Digimate ele vai funcionar como um banco de dados, tá? Onde é possível acessar e utilizar diversos arquivos de análises feitas no Digimate por outros usuários, não só feita por outros usuários, como também disponibilizada por empresas que já fizeram o ensaio experimental desses materiais, como a Rhodia, como a Seibic, a Ticona, a Dupont, entre outras, né? O mais bacana desse módulo é que a cada nova análise que é feita, é possível deixá-la disponível para que outros usuários também possam utilizar nas suas futuras análises. A segunda funcionalidade que eu tenho para falar para vocês do módulo MX é a de engenharia reversa. O que vai acontecer?
essa funcionalidade ela vai trabalhar de maneira inversa ao que nós vimos lá no módulo MF. O que acontece? Lá no módulo MF nós tínhamos que inserir os dados de matriz e de inclusões para que fosse gerada a curva resultante da combinação desses dois materiais. Aqui nós temos já essa curva resultante e através do setup de diversas informações, como vocês podem ver na tela, eu posso pedir para o Digimat, olha, eu quero saber qual que é a melhor curva do material da matriz, por exemplo, que está sendo colocada nessa tela, e então ele vai me gerar uma curva também de tensão-deformação, só que ele vai me dar um intervalo, onde eu posso escolher o melhor material que se adapte à minha necessidade. Falando agora do módulo MAP, esse módulo do Digimat ele vai realizar um mapeamento de malhas, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos verificar o desempenho de uma peça feita de material composto fabricado pelo processo de injeção, tá? Então, inicialmente nós criamos uma malha de elementos finitos num pré-processador, pode ser o Patran, por exemplo, e paralelo a isso, nós fazemos a simulação do processo de injeção dessa peça num software apropriado. Então, depois de realizada a simulação deste processo, nós vamos pegar os resultados que ele vai nos mostrar, como por exemplo, orientação de fibras, tensões residuais, campo de temperatura, e o que o módulo MAP vai fazer? Ele vai ser o responsável por sobrepor esses resultados naquela malha inicial que nós tínhamos. Então agora nós vamos ter uma malha mapeada, nós vamos ter uma malha otimizada com aqueles resultados e assim nós conseguimos uma maior precisão na simulação desse componente, conforme nós podemos ver nessa imagem pela escala de cores. Nós podemos perceber aqui que realmente essas duas imagens mostram para a gente que a peça foi modelada com dois tipos de elementos diferentes, porém o fator que provocou a mudança de cores foi o mapeamento feito pelo módulo MAP. Bom, vamos falar agora então um pouquinho do módulo CAI. Como que esse módulo CAI ele vai trabalhar? Ele vai pegar uma análise feita no Digimat, que pode ser tanto feita no módulo MF quanto no módulo MX, e por meio desse módulo nós vamos conseguir converter os resultados dessa análise para que se possa ser utilizada num outro software de simulação estrutural. Aqui é um ponto bacana de comentar com vocês que o Digimat ele consegue transformar essas análises de materiais para que se possa ser utilizado em softwares como o Abacus, o ANSYS, o LS-DYNA, o Radios, o MARC, o Nastran e alguns outros também. Bom, agora então que nós já conhecemos um pouquinho mais o que cada módulo do Digimat em específico consegue fazer e entender um pouquinho melhor como que ele faz as previsões de materiais compósitos, então agora nós conseguimos entender como que fica o processo de simulação considerando o material composto que foi previsto no Digimat para se fazer uma análise estrutural desse componente posteriormente. Tá? Então primeiramente nós começamos com o processo de fabricação, nós já vimos que ele quem vai ditar e nos falar quais são o sentido de orientação das fibras, quais são a fração em massa dos constituintes, se for um processo de injeção, então nós vamos ter como resultado o campo de temperatura, tensões residuais. Então nós vamos coletar todas essas informações importantíssimas, nós recorremos ao Digimat e aí por meio de cada módulo dele que nós vimos, nós conseguimos caracterizar de maneira fiel como vai ser o comportamento desse material composto e a partir desses resultados da simulação do Digimat, nós conseguimos então integrar, acoplar esses resultados num software que faz análise estrutural para que a gente consiga verificar se esse componente feito com material composto vai suportar os carregamentos que um determinado projeto exija que ele aguente. Bom pessoal, então agora estamos começando a chegar aí na reta final da nossa apresentação de hoje. Eu vou comentar agora com vocês alguns estudos de casos reais de clientes que utilizaram o Digimat para atender às suas necessidades e vou mostrar também quais foram os benefícios que eles tiveram quando utilizá-lo. Eu não mostrarei os nomes das empresas aqui porque a MSC trabalha com acordos de confidencialidade, então nós não tivemos autorização para divulgar o nome dessas empresas nesses estudos de caso, tá? Então vamos começar aí com o primeiro caso que eu tenho para apresentar para vocês, que é o da indústria médica. Essa empresa ela tinha uma solicitação de desenvolver discos que seriam implantados em pacientes com problemas de coluna e eles utilizariam materiais compósitos porque eles precisavam de um material que não oferecesse riscos de reações alérgicas, que apresentassem resistência ao desgaste. Então, foi optado pela escolha de um material compósito, fabricado com elastômeros e plástico reforçado com fibras. Tá?
Então aqui o grande desafio qual que era? Era de se prever adequadamente o comportamento do material, porque uma vez que fosse implantado no corpo do paciente, ele não poderia dar problemas, né? E aqui a questão da orientação das fibras era importantíssima para que não houvesse a quebra prematura desses discos, né? Então, o que foi feito? No Digimat foi feito todo o mapeamento da orientação das fibras, campos de temperatura, as tensões residuais do processo de fabricação foram consideradas e assim eles conseguiram atingir seu objetivo. Então foi conseguido desenvolver um material que atendeu às expectativas deles e eles obtiveram esses resultados que eu estou mostrando na tela para vocês. Então, alta precisão no resultado das simulações, eles tiveram custos reduzidos e economia de tempo, porque imaginem só como seria todo o processo para desenvolver um material desse nível para essa aplicação. Foi conseguido também reduzir o número de testes e análises, né? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele mostra claramente como que o Digimat pode ajudar na simulação, a melhorar a precisão nas simulações, né? Então aquela curva preta, ela mostra que é um cálculo realizado sem as considerações feitas pelo Digimat. A curva pontilhada preta representa uma curva que foi feita experimentalmente nesse material e a curva em vermelho apresenta a solução prevista pelo Digimat. Então você pode ver que a precisão na simulação foi muito grande aqui e é o que você consegue quando você utiliza o Digimat. O segundo caso que eu tenho para apresentar para vocês é o de uma indústria da área química, onde tinha-se a missão de desenvolver um material compósito que seria aplicado em um componente de um sistema de teto solar automotivo. Então, os desafios que eles verificaram aqui era de que era necessário modelar corretamente algumas peças com esse material, né? Eles precisavam ter resultados quantitativos e preditivos do comportamento desse material. E eles precisavam desenvolver um material que fosse válido para suportar todos os carregamentos que esse componente desse sistema solar estaria submetido. Então o que aconteceu? Eles recorreram a ajuda ao Digimat e por meio do seu uso, eles também conseguiram atingir os resultados positivos que eram esperados. Então aí eles puderam verificar que com a sua utilização, eles obtiveram um modelo do material que descrevia corretamente o comportamento desse material compósito, levando em conta a orientação das fibras vindas do processo de injeção que foi utilizado para fabricar esse material. E eles viram também que houve uma excelente correlação da análise de falhas experimentais se comparadas com os resultados obtidos pelo Digimat. E por fim, temos aqui então o último estudo de caso, este aqui agora é de uma empresa do setor aeroespacial. Essa empresa ela precisava desenvolver e simular as antenas de um satélite que seria colocado em órbita, então o principal desafio era, assim como no caso que eu mostrei da empresa da área médica, os cálculos então deveriam apresentar uma extrema confiabilidade, porque imagina só realizar uma manutenção depois de lançado esse satélite, né? É um pouco impensável isso. Havia também um outro agravante, que esse componente apresentava muita sensibilidade aos efeitos da temperatura devido às condições do ambiente em que o satélite se encontraria. Então aqui, mais uma vez, essa empresa recorreu ao Digimat, utilizou todas as capacidades que ele possui e então eles conseguiram obter a confiabilidade que era necessária na previsão dos cálculos, a questão da previsão do comportamento do material devido ao efeito de temperatura e eles obtiveram uma excelente representação da microestrutura do material modelado. Pessoal, finalmente então, depois de nós verificarmos toda essa parte teórica do Digimat, como ele trabalha, quais benefícios, inclusive de materiais compostos, benefícios da utilização do Digimat em si, eu vou mostrar agora a parte prática do software, tá? Eu gostaria de poder demonstrar para vocês todos os módulos que eu expliquei antes, porém isso iria demandar muito tempo para esse webinar, então eu vou fazer uma demonstração do módulo MF e aí vocês vão poder ver como que ele pede aquelas informações que são importantes para a gente caracterizar o material compósito, tá? Quais os tipos de informação que ele vai pedir, como ele vai pedir e no fim da apresentação eu vou deixar disponível um endereço de e-mail para vocês, para que todos aqueles que tenham interesse, nós podemos fazer uma demonstração onde vocês estiverem, nós podemos ter uma conversa mais particular sobre algo que vocês queiram ver, tá? Nós podemos fazer um workshop com vocês ou disponibilizar um material também para vocês utilizarem o Digimat, tá? Eu gostaria de dizer que vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Vamos começar então a nossa demonstração.
Começando aqui então a nossa demonstração, vamos abrir aqui inicialmente o software. Essa é aquela telinha que eu mostrei para vocês na apresentação da plataforma 5.1.2. Então a gente vem aqui no módulo MF e essa é a tela inicial que vai abrir para a gente em específico deste módulo, tá? Primeira coisa que a gente faz é configurar os diretórios onde vão ser salvos todos os arquivos que o Digimat vai gerar. Então eu tenho aqui uma pastinha criada webinar, tá? E nós vamos dar um job name, eu também vou chamar de webinar, para ficar salvo nessa pastinha, tá? Segundo ponto agora que nós vamos mexer aqui, vai ser liberar os outros recursos que o Digimat vai disponibilizar aqui, adicionando uma nova análise. Então a gente vem aqui com o botão direito, Add Analysis, então vai aparecer todos os recursos liberados aqui, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer então é criar os materiais de matriz e inclusão. Então eu vou criar aqui um material matriz, eu vou dar esse nome, tá? Aqui em Constitutive Law nós vamos ter a opção de informar para o Digimat como que é o comportamento desse material. Eu vou colocar aqui então, isso aqui é para efeito de apresentação, eu não estou considerando dados reais de materiais que existem, tá? Então eu vou colocar alguns valores aqui, pode ser que eles não estejam corretos, mas a ideia é só demonstrar para vocês que tipos de dados ele pede e que tipo de resultado ele vai apresentar nesse módulo, tá bom? Então vamos colocar aqui elastoplástico, ele vai pedir algumas outras informações para caracterizar este material, a gente vem aqui em validar. Aí ele vai abrir a abinha de parâmetros e ele vai pedir aqui, por gentileza, entre com os valores para obter a curva tensão-deformação. Então eu já tenho alguns dados aqui, eu vou inserir aqui para vocês. Então nós vamos colocar como densidade 1.41E-9. Esse é um ponto importante que eu preciso comentar com vocês, é que o Digimat ele não conhece as unidades. Então você tem que adotar um sistema de unidades consistente e coerente para que ele consiga te gerar um resultado conforme as unidades que você utilizou. Então aqui eu estou entrando com densidade, a unidade vai ser de toneladas por milímetro cúbico, tá? Valores de tensão, e aqui o módulo de Young eu vou entrar com megapascal, tá? E as deformações elas são adimensionais, então aí não precisa se preocupar com unidade. Então o módulo de Young aqui vai ser 1000, Poisson 37, tensão de escoamento 10. Colocamos aqui todos os valores de forma para ele conseguir gerar a nossa curva, tá? Olha, ele já gerou a nossa curva aqui. Vamos colocar aqui. E nós damos um criar. Aí ele criou inicialmente esse primeiro material. A gente pode mudar, a gente pode ver aqui nesse gráfico que é na vertical tensão, na horizontal deformação. Aqui está setado até um valor de 3% de deformação. A gente pode mudar esse valor caso a gente tenha preocupação de verificar se o material ele apresenta um outro comportamento em função do aumento de deformação. Então a gente pode vir aqui arrumar isso, olha, e aí ele vai mudar o jeitão do gráfico e ele aumentou a escalinha aqui até para o valor que a gente colocou, tá? Damos um criar de novo, só para ter a certeza. Vamos criar agora o material da inclusão. Então, a gente vem aqui com o botão direito, adiciona o material, vamos dar um nome para ele, material inclusão. E agora esse aqui é um pouquinho mais simples, ele vai ser o material das nossas fibras, nós vamos falar que ele é um material elástico. Então, a partir do momento que nós mudamos o comportamento, nós falamos pro Digimat que ele vai ter, esse material tem uma característica diferente da matriz, então ele vai pedir outros tipos de dados. Você vê que ele já não abriu aquela listinha grande que nem no material da matriz. Então vamos entrar com os dados aqui da... Opa, tá certo. Da densidade. Entramos aqui com este dado e com este aqui, ele também já gerou a nossa curva, tá? Para deixar igual ao outro, vamos colocar aqui 0.05 também, deixar com 5% de deformação. Não teria problema em deixar o valor aqui, vamos deixar 0.3 só para não gerar dúvidas, né? Beleza, nós temos então caracterizados os dois materiais. Vamos criar agora as características da microestrutura de cada um dessas duas fases. Então a gente vem aqui em Phase 1, vamos mudar o nome da nossa microestrutura. Eu vou colocar aqui microestrutura webinar, tá? E vocês vão ver que automaticamente ele vai mudar aqui na nossa árvorezinha, ó. Tá vendo? Ele já mudou. Fase 1 nós vamos chamar disso aqui de fase matriz
Então aqui a gente pode escolher o tipo de fase, no nosso caso é de matriz, selecionamos aqui embaixo o material dela, damos em criar. Pronto, aqui então ele já mudou inclusive o ícone e nós já criamos a microestrutura da nossa matriz. Vamos criar agora da nossa inclusão. Vamos colocar aqui inclusão. Ele já automaticamente mudou aqui para o tipo de fase inclusão. Selecionamos o material dela aqui embaixo, clicamos em validar e agora aqui é o grande segredo do Digimat. É essa aqui, aquela telinha que nós falamos para ele, olha, aqui você vai ter tanta quantidade de resina, tanta quantidade de fibras. Então essa aqui é aquela telinha super importante que é bacana que o Digimat só ele faz. Então nós vamos inserir aqui volume, fração e volume da resina, das fibras. Então nós vamos colocar aqui 20%. O valor, agora nós vamos mexer nos parâmetros da inclusão. Nós podemos mexer no formato dessa inclusão. Reparem que se eu mudar esse valor aqui de aspect ratio, ele vai mudar. Tá vendo? Então vamos imaginar que a nossa fibra ela vai ter este formato aqui. E aqui embaixo nós falamos para o Digimat, olha, essas fibras estão orientadas nesse sentido. Tá? Podemos dar o sentido de orientação por um vetor ou por ângulo. Por ângulo, olha só, esse primeiro ângulo θ, ele é o ângulo formado entre os eixos 1 e 2, direções 1 e 3. Então nós vamos deixar ele aqui com 90 para esse caso. E o ângulo φ, vocês vão perceber que ele mudou agora na direção 1 e 2. Nós vamos deixar aqui o φ como 0. Nós vamos falar que, por exemplo, nesse caso, a nossa fibra tem essa orientação aqui. Tá bom? Vamos dar um criar. Então ele já criou. E agora aqui, esse é aquele ponto que eu comentei com vocês do módulo FE, que ele vai criar um RVE, porém o módulo MF ele também cria. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Aqui, no módulo FE, por exemplo, nós vamos conseguir enxergar essa microestrutura. Tá? Porém, para efeito do MF, o MF a gente não vai conseguir enxergar essa microestrutura, porque quem estuda mais a fundo as microestruturas é o módulo FE. Então, aqui, o Digimat ele vai criar um RVE apenas para computar na análise. Tá? Então, nós não vamos ter aqui a preocupação de verificar se a geometria ficou adequada. Tá? Essa preocupação nós teríamos no módulo FE e lá nós teríamos condições de estudar a fundo apenas essa microestruturazinha. Tá? Então vamos supor aqui que o nosso material ele vai ser um laminado. Então aqui eu consigo criar as diversas camadas dele. Vamos criar mais uma camada aqui, vamos criar 3 camadas. E aqui a gente pode falar a espessura de cada uma. Eu vou colocar aqui de 1 milímetro, 1 milímetro e 1 milímetro, tá? Para ficar um padrão aqui. E a rotação eu vou deixar do meio rotacionado a 90 graus. Tá? Então definimos nosso material laminado aqui. Viemos em criar. Ele já criou agora o RVE, um volume elementar representativo. O próximo ponto que nós podemos verificar é um indicador de falha. Aqui nesse caso eu não vou adicionar nenhum caso indicador de falha, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é que vocês têm diversas opções para vocês colocarem, caso isso seja necessário para o projeto de vocês. Isso precise ser levado em consideração no material. No nosso caso aqui não, então eu vou tirar ele aqui, que não vai ser necessário para essa análise de hoje. Tá? Vamos agora informar os carregamentos que esse material vai estar submetido, né? Imaginemos que nós vamos fazer um ensaio de tração. Então vocês estão vendo aqui essa setinha um pouquinho mais gordinha, ela indica o sentido de tração. Aqui nós podemos o carregamento definir por deformação ou por tensão. Eu posso falar para o Digimat, olha, se for por deformação, chegar em 5% de deformação, eu quero que você pare o ensaio. Ou então eu posso falar por tensão, eu quero que a partir do momento que chegue em tantos megapascal, ele vai parar o ensaio também. Vamos deixar aqui por deformação e aqui a direção do carregamento. Aqui é o mesmo esquema daquele esqueminha da orientação das fibras, tá? Então o ângulo θ é de novo sentido o ângulo entre os eixos 1 e 3 e o ângulo φ é entre as direções 1 e 2, tá? Vamos deixar aqui no mesmo sentido de orientação das fibras, que nós vamos ter uma resistência maior desse material.
tá? Podemos também informar o tipo de carregamento que nós vamos fazer aqui. Nós vamos deixar monotônico. Vamos validar. E aqui, como nós definimos que era por deformação que seria levado em conta o nosso ensaio, nós vamos deixar aqui então deformação 3%. Chegou em 3% de deformação, o ensaio vai parar. A gente vem aqui em criar, criamos o carregamento e agora nós já temos condições de rodar a análise. A gente vem aqui então no Digimat, clica em Submit. Pronto, ele já fez aqui a análise. E esse então é a curva característica resultante da combinação daqueles dois materiais, tá? Vamos mudar alguns parâmetros aqui. Vamos pensar assim, puxa vida, eu errei a orientação da fibra. Então a gente vem aqui na fibra, vamos mudar a orientação dela, vamos mudar para 50 graus, tá? E vamos deixar o carregamento daquela forma e vamos ver o que vai acontecer. A gente vem em criar e vamos rodar a análise de novo. Olha só o que vai acontecer. Agora ele já deu outra curva, tá vendo? Então a resistência dessa fibra caiu bastante. Agora a gente fala, puxa vida, a orientação da fibra estava correta, vamos voltar aqui para 90, porém meu material laminado agora eu vou mudar a orientação de cada camada dele. Então a gente vem aqui, vamos colocar 60 graus, por exemplo, e vamos ver o que acontece. A gente vai dar um submit de novo. E agora ele gerou uma outra curva, tá vendo? Então, só pelo fato da mudança do material laminado, considerando aqui essas duas curvas estão com a mesma orientação de fibras, a gente já teve um pouquinho de perda de resistência. Então isso é aquilo que eu comentei com vocês, de você mudar diversos parâmetros, e aí você consegue verificar se o seu material vai atingir as propriedades que você quer ou não. Beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês da demonstração prática. Chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje, né? Eu entendo aí que nós falamos bastante coisa hoje, foi apresentado novos conceitos para vocês, um novo software aí que vocês ainda tinham umas certas dúvidas. Eu espero que vocês conseguiram então assimilar algum conhecimento sobre o Digimat, que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês como que ele é, como que ele pode ajudar nas análises que são consideradas materiais compósitos, né? Vocês puderam ver aí que ele é um software bem simples de utilizar, não tem nada de comandos mirabolantes também, né? Vocês apenas vão inserindo os dados que ele pede, assim você consegue simular o comportamento desse tipo de materiais com bastante precisão. Eu queria agradecer aí a atenção de todos. Esse endereço que está na tela de vocês é o e-mail na qual vocês podem mandar as dúvidas que vocês tiveram ou aquelas que surgiram e que precisam de um esclarecimento maior, tá? Se vocês também tiverem interesse, só reforçando aquilo que eu já comentei, nós podemos também fazer uma demonstração para vocês também de algum módulo que eu comentei hoje que vocês queriam conhecer mais. Nós podemos aí conversar particularmente para cada caso em específico, tá? Apenas outra informação bacana, vocês também podem entrar no portal, no nosso portal CAI no LinkedIn. Lá você tem como verificar as novidades, algumas novidades sobre a área de simulação, sobre os produtos MSC, se informar sobre os próximos webinários. Inclusive vai aparecer lá as informações sobre aquele webinar que eu comentei com vocês, onde eu vou falar dos outros módulos que a gente não pôde abordar hoje, tá bom? Então agradeço aí mais uma vez a atenção de todos e obrigado e até um próximo webinar.